boa noite. Eu sou o William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 24 de janeiro. Por determinação da Justiça, a Polícia Federal faz operação contra o vazamento de provas do Enem na internet. Um suspeito foi identificado. E você acompanha também nesta edição. TSE faz nova rodada de audiências públicas para discutir as regras das eleições municipais deste ano. O Superior Tribunal de Justiça concede liminares para autorizar o cultivo doméstico de cannabis sativa para fins medicinais. E o projeto da Justiça de Rondônia, que leva atendimento a mulheres de comunidades com dificuldade de acesso aos serviços judiciários. A Polícia Federal destruiu um acampamento de garimpeiros que exploravam ouro e cobre na Floresta Nacional de Itacaiunas, no Pará. Repórter Viviane Novaes conta os detalhes dessa operação, que recebeu o nome de Abre Alas. A Floresta Nacional de Itacaiunas é uma unidade de conservação federal em plena Amazônia. A área tem 141 mil hectares e fica entre os municípios de São Félix do Xingu e Marabá, no Pará. O helicóptero do ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, sobrevoou uma área devastada pelo garimpo de ouro e cobre. A Polícia Federal, com o apoio da Polícia Ambiental do Pará, fez uma operação para combater a extração ilegal. Os agentes destruíram o acampamento dos garimpeiros e atearam fogo em máquinas e equipamentos. O delegado Leonardo de Almeida relata o que foi encontrado. Na ação foram flagrados garimpos de ouro em funcionamento e um garimpo de cobre. 5 máquinas escavadeiras hidráulicas foram destruídas, 14 acampamentos, 2 veículos, uma moto e 16 motores estacionários. Esta foi a segunda ação na região em pouco mais de 6 meses. No ano passado, a Polícia Federal já havia feito a mesma operação. Mas o ICMBio detectou que os garimpeiros tinham voltado para a região. Alguns trabalhadores foram encontrados no local, foram ouvidos e, através das entrevistas realizadas, foram obtidos elementos que vão permitir a identificação dos financiadores da atividade ilícita. Serão instaurados inquéritos policiais individuais para apurar e responsabilizar os infratores. Os envolvidos podem responder por crimes ambientais, usurpação de bens da União e também por crimes do Estatuto do Desarmamento, já que na área do garimpo também foram apreendidas armas e munições. De acordo com a Polícia Federal, os rejeitos da extração de ouro e cobre estavam provocando uma grave poluição dos rios da região. E a Polícia Federal também fez hoje uma operação contra o vazamento de provas do Enem na internet. Os detalhes com o repórter Pablo Lemos. A Polícia Federal cumpriu 2 mandados de busca e apreensão em Sobral, no Ceará. De acordo com a PF, há indícios de divulgação ilícita em rede social do tema da redação referente ao caderno rosa no exame em 2023. O compartilhamento teria acontecido enquanto a prova ainda estava sendo aplicada. As investigações começaram após comunicação do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que organiza o Exame Nacional do Ensino Médio. Durante as investigações, a Polícia Federal identificou o suspeito do crime na cidade cearense. A PF, no entanto, não divulgou informações como nome e ramo de atividade do investigado, que pode responder por fraude em certame de interesse público. Se condenado, ele pode pegar uma pena de até 8 anos de prisão. A Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis, a COBRAPOL, questiona parâmetros para a progressão funcional de policiais civis do Paraná. A relatora do caso é a ministra Carmen Lúcia. Marta Ferreira tem os detalhes. A discussão gira em torno da Lei Complementar 259 de 2023, que trata da estruturação das carreiras da Polícia Civil do Estado do Paraná. Para a Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis, a norma desrespeita o princípio da isonomia. Por isso, a entidade entrou com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Alega que essa lei impôs parâmetros diferentes para a progressão funcional dos policiais civis em comparação
com os demais servidores públicos paranaenses. Além disso, a norma prevê tratamento diferente entre os delegados e os demais servidores da Polícia Civil. Entre outros pontos, a Confederação ainda afirma que a lei complementar muda os cargos de investigador e de escrivão de polícia para o de agente de polícia judiciária. Isso, segundo a entidade, sem nem mesmo dar a possibilidade de o servidor escolher se deseja continuar com suas funções originárias. A entidade alega também que a lei é omissa quanto ao pagamento de adicional noturno, bem como prevê que o subsídio pago engloba adicional de insalubridade, periculosidade e risco de vida, o que também seria inconstitucional. A ministra Carmen Lúcia é a relatora dessa ação. O Tribunal Superior Eleitoral promoveu nesta quarta-feira a segunda audiência pública sobre as resoluções das eleições municipais deste ano. A reportagem é de Fábio Ruas. Neste segundo dia, os participantes apresentaram sugestões sobre registro de candidaturas, Fundo Especial de Financiamento de Campanha e prestação de contas. Um dos temas em destaque foi a inclusão. Entre outras recomendações, foram trazidas ao TSE propostas para aumentar a representatividade de pessoas negras, LGBTQIA+, e também de comunidades tradicionais. Nós, negros, não somos silenciosos, nós somos silenciados. E todas as vezes em que se admite a fraude ao sistema que deveria, em regra, corrigir essa distorção social de falta de representatividade do nosso povo nos cargos de poder, principalmente aqueles destinados à votação e aprovação de políticas públicas de melhoramento como um todo e de redução, obviamente, das desigualdades, se agrava ainda mais esse quadro. A vice-presidente do TSE e relatora das resoluções, ministra Carmen Lúcia, conduz os debates. 24 pessoas participaram da segunda audiência pública. Agora as sugestões vão ser avaliadas. Os textos finais devem ser aprovados pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral até o dia 5 de março. As resoluções são como o manual de instruções das eleições, definindo as regras para cada etapa do processo eleitoral. No total, são 3 dias de audiências públicas para debater as regras das eleições municipais deste ano. Amanhã o TSE terá a terceira e última audiência. Os temas vão ser propaganda eleitoral, representações e reclamações e ilícitos eleitorais. O evento vai ser transmitido ao vivo pelo YouTube do TSE e pela TV Justiça a partir das 9 horas da manhã. A seguir, Superior Tribunal de Justiça concede liminares para autorizar o cultivo doméstico de cannabis sativa com fins medicinais. Voltamos já. O Ministério Público Federal manifestou preocupação com a crescente violência praticada contra o povo indígena Pataxó Ranranran, no município de Potiraguá, no sul da Bahia. No domingo, a líder indígena Maria de Fátima Muniz de Andrade, conhecida como Nega Pataxó, foi morta e o irmão dela, o cacique Nailton Muniz Pataxó, foi baleado durante conflito com fazendeiros pela ocupação de terras da região. Em nota, o MPF defende que a omissão do Estado na regularização das terras indígenas é o principal fator na geração de conflitos fundiários. O Superior Tribunal de Justiça concedeu liminares para autorizar o cultivo doméstico de cannabis sativa para fins medicinais sem risco de sanção criminal. Detalhes com Fátima Uchoa. 2 pessoas interpuseram recursos em habeas corpus ao STJ após o Tribunal de Justiça de São Paulo e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que julgaram os casos, entenderem que a autorização de plantio e cultivo dependeria de análise técnica cuja competência não caberia à Justiça, mas sim à Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Os pacientes alegaram ter problemas de saúde passíveis de tratamento com substâncias extraídas da cannabis, como o transtorno de ansiedade generalizada, dor crônica e distúrbios de atenção.
O vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, deferiu as liminares para assegurar que os 2 pacientes possam cultivar em casa plantas de cannabis sativa sem o risco de qualquer sanção criminal por parte das autoridades. Segundo o ministro Og Fernandes, os interessados apresentaram documentos que comprovam as necessidades de saúde, tais como receitas médicas, autorizações para importação e evidências de que os tratamentos médicos tradicionais não obtiveram êxito semelhante aos resultados obtidos com o uso do óleo canabidiol. Og Fernandes também destacou que, de acordo com os precedentes do STJ, a conduta de cultivar a planta para fins medicinais não é considerada crime em virtude da falta da regulamentação na lei de drogas. Com essa interpretação, o ministro apontou que diversos acórdãos concederam salvo-conduto para permitir que pessoas com determinados problemas de saúde pudessem cultivar e manipular a cannabis. Assim, reconheceu a viabilidade jurídica dos pedidos e julgou ser mais prudente proteger o direito à saúde dos pacientes. A decisão vale até o julgamento de mérito dos recursos ordinários pelas turmas competentes no STJ. E o vice-presidente do STJ, o ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, suspendeu a liminar do TJ amazonense que havia paralisado a eleição e posse dos novos conselheiros tutelares de Manaus por suspeita de ilegalidade no processo de escolha dos representantes. Rafael Porfírio. A decisão do Tribunal de Justiça Estadual atendeu a pedido da Defensoria Pública do Amazonas, segundo o qual o processo de escolha dos conselheiros não teve a etapa de prova de títulos, violando a lei municipal que previa essa fase na seleção. No pedido de suspensão da liminar, o município de Manaus alegou que, em razão da ausência dos conselheiros tutelares, há perigo à execução de políticas de proteção às crianças e aos adolescentes na cidade, além de risco à ordem e à economia públicas. Ao deferir a liminar, o ministro Og Fernandes destacou que a decisão que suspendeu a eleição foi tomada na véspera da posse dos novos conselheiros, após processo de seleção que transcorreu sem impugnação anterior e quando já havia se encerrado o mandato dos representantes anteriores. Além disso, o ministro considerou que o Conselho Tutelar é órgão de apoio ao Poder Executivo, encarregado de zelar pelos direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes, de forma que a interrupção de suas atividades resulta em ofensa direta à ordem pública. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos deve restabelecer gratificação para um carteiro readaptado depois de um acidente com motocicleta. As informações com o repórter Rafael Oliveira. O carteiro de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, disse na ação que recebeu o adicional de 30% do salário base durante vários anos. Depois de ter sofrido um acidente de trabalho, ele precisou ficar afastado das funções. Devido às condições físicas, no retorno às atividades, ele foi readaptado internamente e passou a exercer o cargo de agente de Correios. Com a mudança de função, o adicional que recebia foi suprimido. Em ação trabalhista contra a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, o carteiro argumentou ter havido alteração contratual lesiva. A empresa, por sua vez, alegou que a mudança de função justifica a supressão do adicional. Ao avaliar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, manteve a sentença de 1º grau que havia negado o direito à parcela. Segundo o TRT, o fato de o carteiro ter sido reabilitado, ainda que em razão de acidente de trabalho, não obriga o empregador a manter a integralidade do pagamento. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. A 5ª turma restabeleceu a gratificação com base na jurisprudência de que a reabilitação não pode implicar redução salarial. Após novo recurso, desta vez na seção 1 de dissídios individuais, o relator, ministro Alexandre Ramos, reafirmou o entendimento da turma e ressaltou que o trabalhador readaptado em decorrência de acidente de trabalho ou de doença ocupacional não pode ter o adicional suprimido, ainda que constitua salário condição, devido a quem trabalha em determinadas condições legais. A extinção, de acordo com o tribunal, afronta os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da irredutibilidade salarial. Assim, a SDI 1 rejeitou o recurso dos Correios e manteve a condenação quanto ao pagamento do adicional de 30% do salário ao profissional. A decisão foi unânime.
No próximo bloco, o projeto do Justiça de Rondônia leva atendimento a mulheres de comunidades com dificuldade de acesso aos serviços judiciários. Voltamos já. Quinze trabalhadores paraguaios foram resgatados de situação análoga à escravidão em uma plantação de mandioca na área rural de Icaraíma, no Paraná. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, entre as vítimas estão 4 adolescentes que faziam um trabalho braçal no campo. 2 homens responsáveis por uma fazenda foram presos em flagrante por aliciamento e prática de trabalho análogo à escravidão. O Poder Judiciário de Alagoas vai contar com reforço de 18 juízes substitutos. Repórter André Risco tem os detalhes. O presidente participou da aula inaugural do curso de formação dos 18 novos juízes substitutos e, durante seu discurso, Fernando Tourinho afirmou que a chegada dos novos magistrados garante um judiciário com mais qualidade e celeridade. Eu estou sentindo dessa turma uma disposição muito grande de vir para a magistratura para somar esforços, para ajudar e para oferecer o seu melhor. Isso é que é importante. A gente veio aqui prestigiá-los, mas dizer a eles que a sociedade alagoana precisa muito deles no dia a dia, no trabalho diário, para oferecer uma melhor justiça. Na verdade, tenho consciência que a principal função do magistrado é procurar servir a sociedade onde ele esteja trabalhando. Se ele tiver imbuído nesse espírito, ele vai fazer mais e melhor, que é mais importante. O coordenador de cursos da Escola Superior da Magistratura, André Parísio, explicou como deverá ser a formação desses novos magistrados. Teremos cursos de segunda a sexta-feira, nos 2 horários, porque precisamos cumprir uma carga horária mínima de 480 horas. Então, o curso se inicia a partir de hoje e vai até a primeira quinzena do mês de abril. Vai intercalar aulas teóricas com práticas, mas com muita ênfase na prática, que é uma diretriz do tribunal, e também com visitas institucionais e a parte de atuação deles já no programa Justiça Efetiva, para minutar atos, decisões judiciais, para que eles já tenham contato com a prática judicante. A juíza substituta Samara Lima afirmou que esse momento é o coroamento de todo um trabalho e que o curso vai ser fundamental para a atuação como magistrada. É a oportunidade de conhecer mais de perto o tribunal, entender as normas internas, uma normativa que é local e, no meu caso, que sou do Rio de Janeiro, certamente vai ser um momento de muito aprendizado. Ainda durante sua vinda à ESMAL, Fernando Tourinho visitou o curso que está sendo oferecido para os 80 municípios que aderiram ao programa Moradia Legal e que conta com a participação de representantes de prefeituras e cartórios. O objetivo do curso é aprimorar os conhecimentos sobre regularização fundiária e esclarecer questões legais e procedimentais. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso chama atenção para a campanha Janeiro Roxo de prevenção à hanseníase. Quem conta para a gente é a repórter Eli Cristina Azevedo. O Poder Judiciário de Mato Grosso realiza em 26 de janeiro o dia D da campanha de enfrentamento à hanseníase. A doença é o foco da campanha Janeiro Roxo, que marca no último domingo do mês o Dia Mundial de Combate e Prevenção à Doença. O dia D, que é o dia que a gente vai convidar todos os servidores a vir de roxo, para a gente trazer uma peça de roupa roxa, para a gente trazer visibilidade do nosso apoio a essa campanha, que é muito importante, visto que é uma doença infecto-contagiosa e se pega no contato, no espirro, e existe um estigma da doença. Então, muitas pessoas temem o diagnóstico por temer o tratamento. O Brasil ocupa a 2ª posição do mundo entre os países que registram casos novos entre adultos e crianças. E o estado de Mato Grosso aparece em primeiro lugar com o maior foco de hanseníase do país. No estado, em 2022, foram diagnosticados mais de 2.300 casos da doença. Dados parciais de 2023 apontam para mais de 4.200 casos.
A hanseníase tem cura e, ao iniciar o tratamento, a doença deixa de ser transmitida. O médico do ambulatório do Tribunal de Justiça alerta sobre os sinais e sintomas. A hanseníase, é importante a gente falar que ela tem um período de incubação longo. Uma vez que a pessoa contrai a doença, pode ficar de 7 a 10 anos com a doença incubada, sem nenhuma manifestação clínica, né? Então, quando a doença começa a se manifestar, geralmente ela aparece como uma mancha, que pode ser branca, avermelhada, amarronzada, né? Essa mancha, nesse mesmo local, vai haver uma perda de sensibilidade, de calor, frio, tato, né? E também, acompanhado a tudo isso, o nervo dessa pessoa, no local onde está sendo acometido, ele passa a ficar mais espessado, causando dores ao paciente. Esta empresária levou 8 anos para descobrir a doença. Ela conta que sentia dores nas mãos, pés e chegou ao ponto de não conseguir fazer simples movimentos, como cruzar as pernas. Foi muito difícil o diagnóstico, pelo fato dela ser uma doença negligenciada, uma doença de difícil diagnóstico. E parece fácil, pelas campanhas que fazem, é sempre a mancha. E a hanseníase, ela não é somente as manchas no corpo, ela envolve muitas outras coisas, muitos outros sintomas. Eu vivi um processo assim de passar por 7 médicos. Terminou 1 ano de tratamento, acabaram todas as minhas dores. A distância não é empecilho para fazer a justiça chegar a quem precisa em Porto Velho. O projeto Maria do Distrito, que desde 2018 vem atendendo mulheres de comunidades com dificuldade de acesso aos serviços judiciários em Rondônia, ganhou o prêmio Juíza Viviane Vieira do Amaral no ano passado, concedido pelo Conselho Nacional de Justiça. Repórter Ana Lídia Daibes. Enfrentar a violência doméstica exige coragem. Coragem que se fortalece quando a justiça está ao alcance. O projeto Maria no Distrito impacta a vida de muitas mulheres por meio da ação realizada pelo Tribunal de Justiça de Rondônia, em locais distantes de fóruns e sedes de comarca. O tamanho de Porto Velho, capital do estado de Rondônia, é praticamente o mesmo de um estado como Sergipe. E tem características bem específicas, como comunidades ribeirinhas, onde o acesso é só por barco. A percepção dessa dificuldade de deslocamento e a necessidade de combater a violência contra a mulher também nessas localidades fez o Tribunal de Justiça de Rondônia criar o projeto Maria no Distrito, que leva o sistema de justiça a essas comunidades. Os chamados distritos, às vezes, ficam numa distância de até 400 quilômetros da sede da comarca. Esse projeto, Maria no Distrito, ele já vem sendo realizado desde 2018 e ele realmente é muito importante por conta exatamente da abrangência, né? É uma questão muito sensível, né? E, infelizmente, os números apenas aumentam, né? O projeto, idealizado pelo desembargador Álvaro Calix Ferro, referência nacional no combate à violência doméstica, busca o cumprimento da Lei Maria da Penha, oferecendo oportunidades iguais para os desiguais. Eu ouvi delas que ou elas estariam impossibilitadas de ir à audiência em razão da questão financeira e da distância, ou teriam muita dificuldade. Então, agora, com a justiça vindo até elas, facilitou por ter mais isso, né? Nas audiências, geralmente realizadas em escolas ou outros prédios públicos, vem à tona histórias difíceis, agravadas pela dificuldade de acesso. Barreiras superadas com o projeto Maria no Distrito. Na época foi da agressão, a gente era casado, né? Aí chamaram a polícia, aí a gente foi lá para a central, fiquei com a medida protetiva, foi rápido. Ainda mais no meu caso, eu tô grávida, né? Minha gravidez é de risco, para mim ficar me locomovendo para lá e para cá é horrível. Quando o oficial foi, eu achei que era online, né? Aí não, vai ser presencial, mas vai ser aqui na cidade mesmo. Falei, menos mal. O Maria no Distrito também tem caráter educativo. As palestras trazem informações que podem transformar realidades. Uma palestra como essa é muito relevante, principalmente porque nós somos educadores e nós podemos também salvar vidas. A chegada do projeto mobiliza a comunidade. A integração com outros órgãos é fundamental para garantir o atendimento integral e adequado. O Ministério Público
nas audiências especificamente integra, né, enquanto responsável pela promoção das ações penais direcionadas à responsabilização de homens ofensores. E para nós, assim, é uma satisfação muito grande estarmos integrados nessa metodologia de trabalho. O encontro fortalece a rede de proteção à mulher. O Maria no Distrito proporciona não só justiça, mas a certeza de que não estão sozinhas. Quando a gente tem um acolhimento mais empático com ela, ela sente que tem alguém ali segurando na mão dela. Então isso é muito positivo. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã.